Antes de qualquer decisão, antes das preocupações do dia, vamos colocar Deus no centro de tudo. Não importa como foi sua noite, nem o peso que você acordou carregando hoje. Aqui, nós começamos a manhã com fé, direção e paz no coração. E aqui, todas as manhãs, sem falhar, você tem uma palavra de Deus para a sua vida. Que este seja o seu lugar, o seu canal devocional de todas as manhãs. Um momento só seu com Deus antes do dia começar. Se você está aqui, não foi por acaso. Prepare seu espírito. Vamos para a nossa oração devocional. Antes de qualquer palavra, existe um espaço sagrado que quase ninguém percebe. Um intervalo invisível entre o despertar do corpo e o despertar da alma. É ali que muita gente já começa o dia cansada, acelerada, carregando pesos que nem sabe nomear. Mas é exatamente nesse ponto que algo poderoso pode acontecer. Não porque tudo está bem, mas porque Deus continua sendo Deus mesmo quando o coração ainda está confuso. Talvez você tenha vindo até aqui sem saber explicar o motivo. Não foi por curiosidade. Há um convite acontecendo agora, silencioso, profundo. Um chamado que não exige força, só presença. Porque louvor não nasce da perfeição do momento, nasce do reconhecimento de quem Deus é quando o momento ainda não mudou. Muita gente aprendeu a agradecer só quando recebe, a exaltar só quando vence. Mas existe um nível mais alto, mais profundo, mais transformador. É quando o coração decide honrar a Deus não pelo cenário, mas pela essência. Não pelo que sente, mas pelo que sabe. E o que sabemos é simples e eterno. Ele permanece bom. Ele permanece fiel. Ele permanece digno. Respire. Esse ar que entra agora não é automático. É permissão divina. Esse instante não é comum. É presente. Você está aqui, consciente, vivo, capaz de ouvir, refletir e se conectar com o céu. Isso por si só já quebra a lógica da pressa e inaugura algo novo dentro de você. Existe um poder silencioso no louvor diário. Um poder que reposiciona a alma, alinha o coração e muda a forma como enxergamos tudo. Quando Deus ocupa o centro, os problemas não desaparecem, mas perdem o trono. E algo começa a se mover por dentro, antes mesmo de qualquer mudança por fora. O que vem a seguir não é comum. Estamos apenas abrindo a porta. E o que Deus faz depois que essa porta se abre, costuma surpreender até quem já caminha com Ele há anos. Muitos vivem presos a um ciclo invisível. Acordam, resolvem, sobrevivem, dormem. E nesse movimento repetido, esquecem de algo essencial. Lembrar quem sustenta tudo. O louvor interrompe esse ciclo. Ele não nega a realidade, mas redefine a hierarquia. Ele declara que, acima das urgências, existe um Deus soberano que continua no controle. Quando tudo aperta por dentro, o impulso natural é se fechar. A mente revisita o mesmo peso, o coração se inclina para baixo e a alma começa a negociar com o medo. O louvor entra exatamente aí, não como resposta pronta, mas como decisão. Uma decisão que não nega a dor, apenas impede que ela assuma o comando. Mesmo sem clareza, algo se firma. Mesmo sem alívio imediato, algo se sustenta. E essa postura silenciosa, escolhida no meio da pressão, cria um movimento que não depende de som para ser ouvido. Talvez você esteja enfrentando desafios reais. Pressões que não aparecem nas fotos. Cansaços que não se resolvem com descanso. Preocupações que insistem em acompanhar você desde cedo. Ainda assim, há algo maior do que tudo isso. A fidelidade de Deus não oscila conforme o seu dia. O amor dele não diminui quando a sua força acaba. Quando o coração aprende a louvar antes de entender, algo se rearranja por dentro. A ansiedade perde espaço. O medo deixa de comandar. A alma começa a respirar com mais liberdade. Não porque tudo foi resolvido, mas porque Deus foi recolocado no lugar que sempre foi dele. E quando isso acontece, o cenário pode até continuar o mesmo, mas você já não é. Algo foi alinhado. Algo foi ajustado. Algo começou a ser restaurado sem barulho, sem alarde, apenas com presença. Estamos avançando, mas ainda não chegamos onde tudo se aprofunda.
Há uma verdade antiga que precisa ser lembrada, e ela muda completamente a forma como você se enxerga neste momento. Existe algo que muda quando o louvor deixa de ser reação e passa a ser posicionamento. O ambiente continua o mesmo, mas o céu responde de forma diferente. Não porque Deus precisa ser convencido, mas porque o coração finalmente se alinha. O louvor não informa Deus sobre quem Ele é. Ele lembra você de quem Deus sempre foi. Ao longo da história, homens e mulheres aprenderam isso no lugar mais difícil possível. Não foi no conforto. Foi no deserto, na escassez, na pressão. Quando tudo dizia recuar, eles avançaram em adoração. E algo poderoso aconteceu. O louvor abriu espaço onde antes só havia peso. Não foi barulho, foi concordância. O coração decidiu caminhar na mesma direção do céu. Quando você louva, algo é declarado sem precisar ser explicado. A alma assume uma postura que o medo não consegue sustentar. A gratidão começa a ocupar o lugar da ansiedade. Não de forma instantânea, mas progressiva. Como uma luz que não explode, mas permanece acesa tempo suficiente para guiar o próximo passo. Há uma força espiritual nisso. Louvar não muda Deus. Muda quem você se torna diante dele. A forma como você escuta, percebe e reage começa a ser ajustada. O que antes parecia insuportável ganha contorno. O que parecia confuso começa a se organizar por dentro, mesmo antes de qualquer resposta visível. E aqui existe uma verdade que atravessa gerações. Enquanto o coração se curva em louvor, o peso não consegue se manter inteiro. Algo sempre cede. Algo sempre se desloca. Porque o louvor reposiciona o trono. E quando Deus ocupa esse lugar, nada mais governa como antes. O que vem a seguir não é teoria. É fundamento antigo, escrito para momentos como este. Uma convocação que atravessa o tempo e encontra você exatamente agora. Há textos que não envelhecem. Não porque são repetidos, mas porque continuam acertando o mesmo lugar no coração humano. Quando o barulho do dia cresce e a fé parece pequena, essas palavras antigas voltam a respirar. Elas não pedem permissão. Apenas se levantam e chamam tudo à ordem. O louvor ali não aparece como sugestão. Surge como convocação. Um chamado que atravessa ambientes, épocas e estados de espírito. Não é direcionado apenas a quem está forte, nem reservado aos que venceram. Ele alcança quem ainda está respirando. Quem ainda está de pé, quem ainda sente. Isso inclui você, exatamente como está agora. Existe algo profundamente intencional nessa convocação. Não importa o instrumento, o volume ou a forma. O centro nunca foi a performance, sempre foi a entrega. O louvor verdadeiro não nasce da estética, nasce da decisão de reconhecer a grandeza de Deus acima da própria condição. Quando essa verdade se instala, o coração para de negociar com o desânimo. A alma entende que respirar já é motivo suficiente, que existir já carrega misericórdia, que estar aqui, agora, não é acaso, é graça sustentada. E essa consciência muda a forma como você se posiciona diante do dia. Deus não é exaltado porque precisa ser engrandecido. Ele é exaltado porque, quando isso acontece, tudo dentro de nós encontra o lugar certo. O louvor organiza o que estava desalinhado. Ele devolve perspectiva. Ele limpa o olhar. Estamos chegando a um ponto sensível do caminho. Um momento em que a adoração deixa de ser apenas entendimento e começa a se tornar resposta pessoal. Antes de avançar ainda mais fundo, é preciso decidir algo simples, mas poderoso. Agora o coração já não está apenas ouvindo, ele está se rendendo. E existe uma diferença enorme entre falar sobre Deus e falar com Deus. Um é informação, o outro é encontro. O que vamos fazer a partir daqui é atravessar essa porta, sem pressa, sem teatro, sem frases vazias. Só verdade diante do Pai. Feche os olhos por um instante se puder. Não para criar um clima, mas para diminuir o mundo. Há pensamentos que gritam, mas não governam. Há pressões que insistem, mas não são maiores que a presença de Deus. Você não precisa organizar tudo para começar. Você só precisa se apresentar. Pai, nós nos aproximamos com reverência. Não porque sabemos tudo, mas porque sabemos quem Tu és.
santo, fiel, constante. Mesmo quando o meu interior oscila, tu permaneces firme. Existe uma segurança que não vem do que eu controlo, vem do que tu sustentas. Hoje eu não quero apenas pedir, eu quero reconhecer. Eu te louvo porque a tua grandeza não depende da minha força. Teu amor não diminui quando eu falho. Tua fidelidade não muda conforme o meu humor. Tu és Deus quando o dia nasce leve e quando ele amanhece pesado. Tu és Deus quando eu tenho palavras e quando só tenho silêncio. E eu me lembro. Tu criaste o céu e a terra, chamaste luz onde havia trevas. Formaste meus dias antes de eu entender meu próprio nome. Sustentas o universo e ainda assim me permites chegar perto. Isso me constrange. Isso me cura. Isso me coloca no lugar certo. Aqui, o ritmo vai mudar mais uma vez. A oração vai crescer. O coração vai tocar em coisas profundas. E antes de entrarmos no ponto mais forte, existe um momento estratégico que precisa acontecer do jeito certo, sem quebrar a presença. Senhor, enquanto eu me aproximo de ti, eu não quero ser apenas alguém que escuta e vai embora igual. Eu quero permanecer, quero ser plantado. Quero voltar aqui todos os dias porque eu sei o que acontece quando a tua presença vira rotina santa. O coração muda, a mente se aquieta, o caminho se endireita. E se essa oração está alcançando você agora, faça um gesto simples que carrega propósito. Permaneça com a gente. Se inscreva, deixe o seu amém em forma de curtida e escreva nos comentários uma frase que nasce do que já foi dito aqui. Eu escolho louvar, mesmo antes de ver. Não é por algoritmo, é uma marca no mundo espiritual. É você declarando publicamente onde o seu coração decidiu ficar. Pai, eu levanto o teu nome acima de tudo o que tenta me governar. Quando eu me sinto pequeno, tu és minha força. Quando eu me sinto vulnerável, tu és meu escudo. Quando o dia parece grande demais, tu és meu refúgio. E eu não digo isso para me convencer, eu digo porque já vi tuas mãos me sustentando em momentos que ninguém viu. Eu te agradeço pela tua misericórdia. Não uma misericórdia teórica, mas aquela que me encontra de manhã, quando eu acordo com lembranças, culpas, ansiedades, e ainda assim encontro o teu amor me oferecendo recomeço. Tu não me tratas como eu mereço. Tu me alcanças com graça, eu reconheço. Eu não teria forças para voltar sozinho. Eu não teria como limpar meu passado com minhas próprias mãos. Mas tu, com tanta paciência e firmeza, me trouxeste de volta. Tu me deste perdão, direção e um novo lar. Agora entramos na parte que toca o ponto mais sensível. Aquilo que pesa na alma quando ninguém está olhando. E é aqui que o louvor vira cura. Quando o coração se rende de verdade, algo curioso acontece. O barulho diminui, a defesa cede, e aquilo que estava soterrado começa a vir à tona. Não como acusação, mas como convite. A presença de Deus não expõe para ferir, ela revela para curar. É por isso que, depois do louvor, o silêncio fica mais honesto. Agora que o peso principal foi retirado, percebo o que ainda tentava permanecer. Marcas antigas, pensamentos recorrentes, uma tendência de revisitar erros como se eles ainda tivessem algo a dizer sobre mim. Mas hoje eu não estou aqui para negociar com o passado. Estou aqui porque existe graça suficiente para ir além dele. Durante muito tempo, eu confundi consciência com condenação. Achei que carregar culpa era sinal de arrependimento. Mas não é. O arrependimento me move em direção a Deus. A culpa me mantém preso em mim mesmo. E eu não fui chamado para viver olhando para trás. Fui chamado para viver restaurado. A cruz não foi metáfora. Foi o ponto de troca. Ali, o que me condenava perdeu força, e a dívida deixou de me pertencer. Minha identidade não nasce do erro, nasce da redenção. O passado não dita mais quem eu sou. Ele não é usado contra mim. O que vem pela frente já foi aberto pela graça. Então hoje eu não insisto em pesos que já não são meus. Não organizo minha vida em torno de sentimentos instáveis, nem permito que a memória governe o presente. Existe uma verdade estabelecida acima do que eu sinto, e é nela que eu firmo meus passos. A fidelidade de Deus permanece mesmo quando minhas emoções oscilam. E algo muda quando isso se estabelece. O interior relaxa. A resistência cai. A alma deixa de se proteger e começa a confiar.
Agora existe espaço para algo ainda mais profundo. Não apenas perdão declarado, mas restauração real. Não só alívio, mas cura onde ninguém alcança. É para esse lugar que estamos indo agora. Pai, agora eu coloco diante de Ti aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Não é só o que fiz, é o que ficou. Cicatrizes, gatilhos, medos antigos, pesos que voltam em horários específicos. Existem dores que ninguém vê, mas elas influenciam decisões, palavras, reações. Hoje eu não quero apenas suportar, eu quero ser restaurado. Toca nas áreas que eu escondi até de mim. Aquelas partes do coração que aprenderam a desconfiar, a se fechar, a se endurecer para não sofrer de novo. Quebra esse ciclo silencioso que me faz repetir padrões que eu odeio. Eu não aceito viver preso ao mesmo lugar por dentro, enquanto minha vida anda por fora. Cura o que foi ferido por perda, rejeição e decepção. Restaura o que a ansiedade desorganizou. Acalma o que o medo acelerou. Alinha pensamentos que correm sem direção. Eu entrego minha mente nas tuas mãos, porque eu sei. Entrego minha mente nas tuas mãos, porque a tua presença organiza o que estava disperso. Devolve clareza ao que foi confuso e traz fôlego novo, onde a ansiedade tomou espaço. E se você sente que essa cura é necessária para você também, escreve isso nos comentários agora. Deus, cura o que ninguém vê. Deixa essa frase ficar registrada aqui, como um ponto de decisão entre você e Deus. Pai, visita o lugar exato onde eu costumo desabar quando ninguém está olhando. Aquele ponto sensível que eu tento ignorar durante o dia, mas que volta quando a noite chega. Eu preciso da tua paz entrando ali, não como ideia bonita, mas como presença que ocupa espaço. Eu recebo descanso, recebo direção, recebo um coração mais limpo. E eu creio que essa cura não vem apenas para me aliviar, ela vem para me reposicionar. Porque existe um novo tipo de dia esperando por mim. Um dia onde eu caminho mais leve, mais firme, mais inteiro. Estamos chegando perto da entrega final da promessa. Falta pouco. O que vem agora é o ponto em que a adoração vira força para viver. Pai, depois da cura, o coração não volta para o mesmo lugar. Algo muda na forma de caminhar, de reagir, de decidir. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora existe sustento. A vida continua exigente, porém já não governa sozinha. Existe uma presença constante me acompanhando no que vem depois da oração. Eu não quero viver apenas de momentos intensos. Quero constância. Quero aprender a te reconhecer nos detalhes simples, nas escolhas pequenas, nos dias comuns. Que o louvor não seja um refúgio eventual, mas uma postura diária. Que minha fé não dependa do impacto do agora, mas da confiança construída ao longo do caminho. Fortalece meus passos quando a motivação falhar. Ajusta minha visão quando o cansaço tentar distorcer tudo. Ensina-me a responder diferente, a falar com mais sabedoria, a carregar menos peso do que antes. Que a tua presença em mim seja percebida não pelo que eu digo, mas pela forma como eu vivo. E se essa oração está te fortalecendo agora, deixa um sinal simples aqui. Curte este momento. Não como apoio ao vídeo, mas como concordância com o que está sendo construído dentro de você. Às vezes, o coração só precisa de um gesto pequeno para firmar uma decisão grande. Eu sigo com o coração firme, passos conscientes e confiança no caminho que está sendo conduzido diante de mim. O louvor não me tirou da realidade. Ele me ensinou a atravessá-la com mais firmeza. E isso muda tudo. Estamos entrando no fechamento que não encerra, apenas aponta o próximo passo. O que Deus começou aqui não termina neste instante. Pai, o que foi plantado aqui não fica restrito a este momento. Ele segue comigo quando o vídeo termina, quando o dia avança, quando as decisões aparecem. O louvor abriu espaço. O perdão limpou o caminho. A cura reorganizou o interior. Agora, o próximo passo não é sentir mais. É viver diferente. Que eu carregue essa presença nas horas comuns. Que minhas reações revelem o que foi alinhado aqui. Que o coração, antes inquieto, aprenda a reconhecer tua voz no meio do ruído. Não peço ausência de desafios. Peço discernimento para atravessá-los com maturidade e paz.
Ensina-me a escolher melhor quando ninguém está olhando, a falar com mais graça quando sou provocado, a descansar mesmo quando o dia não coopera, que a adoração continue ativa fora da oração, moldando atitudes, ajustando prioridades, fortalecendo o que ainda precisa amadurecer. E se este espaço tem sido um lugar onde Deus te encontra com verdade, permanece conosco. Inscreva-se. Não como hábito, mas como decisão de caminhar continuamente nesse ritmo de fé, palavra e presença. Há mais sendo preparado. E cada novo encontro aprofunda o anterior. Pai, eu sigo com o que recebi hoje. Não como lembrança distante, mas como direção viva. O Senhor continua conduzindo e eu continuo respondendo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, sempre mais perto.